Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos também que nos assistem aí pela internet. Eu quero começar fazendo a leitura bíblica que está em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 12. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Oremos. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Obrigado porque temos a liberdade, temos as portas abertas e podemos assim honrar e glorificar o Teu nome. Esteja agora, Senhor, nos abençoando para que possamos apreciar um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor entre nos nossos corações para que possamos ouvi-la da melhor forma possível. Eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no final do capítulo 5 do livro de Marcos, nós vamos ver ali que Jesus realizou curas e milagres na região chamada de Decápolis, as 10 cidades que tinham por ali. E ele deixou ali testemunhas das suas obras e seus feitos eram conhecidos e contados a todos. Nazaré ficava próxima a essa região. E o povo dali tinha conhecimento dos prodígios realizados por Cristo em todas as outras cidades. Agora nós vamos entrar no nosso assunto. Vamos destrinchando nossos versículos. Vamos ler aqui Marcos, versículos 6, 1 e 2. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam. Jesus estava ali na sinagoga de Nazaré pela segunda vez. A primeira vez está relatada em Lucas 4, de 1 a 30. E naquela época, quando ele foi a primeira vez, ele foi rejeitado. E ainda quiseram matá-lo. Levaram até o alto do monte, onde a cidade é edificada, para jogá-lo. Mas ele passou pelo meio da multidão sem ser visto. Então, nesta volta de Jesus a Nazaré, ele estava dando ao povo dali a segunda chance para que eles pudessem compreender, conhecer o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Continuando a leitura, 2 e 3. De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele.
As pessoas estavam ouvindo Jesus ali, falando, eles sabiam da fama de Jesus e não estavam entendendo de onde ele tinha essa sabedoria. Ele sempre viveu ali. Ele não estudou em nenhuma escola especial, ele não tinha nenhum ensinamento que eles soubessem. E eles se escandalizaram com Jesus, porque eles conheciam Jesus e nunca imaginavam que ele pudesse fazer isso. Ele foi novamente rejeitado. Por quê? Para eles, Jesus não passava do filho do carpinteiro, que viveu e estava por ali. Eles não conseguiam entender o que viam e ouviam. E por não entender, é que rejeitaram. Não conseguiam aceitar. E o fato deles conhecerem a Jesus, em vez de gerar confiança, confiabilidade e fé, gerou o contrário, preconceito e inveja. Nazaré teve, durante mais ou menos, 30 anos, a presença do Cristo, do Filho do Deus vivo, junto com eles. Sem eles saberem, conviveu. Mas quando tiveram a chance de saber quem ele era, quando foi revelado que ele era o Cristo, eles tinham a possibilidade ali de lhe dar a glória, de render a ele toda a honra por tudo que era feito. Mas, além de rejeitar a mensagem que ele estava dando, rejeitaram também o mensageiro. E aqui eu quero fazer um paralelo. Muitas vezes, nós convivemos com pessoas que estão do nosso lado, que são usadas por Deus. Usadas, às vezes, para nos instruir, para nos advertir sobre erros e perigos. E nós não damos ouvido a essas pessoas, porque, às vezes, o que ela nos fala é muito simples. Às vezes, a solução que ela dá para uma dificuldade que a gente tem é muito simples. Simplesmente acontece, ela chega e fala, puxa, você pode fazer tal coisa. Muitas vezes Deus está falando através daquela pessoa. Mas nós esperamos algo grandioso, um sinal maravilhoso, algo que realmente vivifique, que seja esplêndido. E perdemos, às vezes, a oportunidade de ouvir aquela pessoa que está no seu lado, do nosso lado. Deus usa quem Ele quer para realizar seus propósitos. Mas nós fechamos os olhos para muitas coisas. Temos que estar atentos para que ouçamos a voz de Deus, primeiramente lendo a Bíblia diariamente. Através disso, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus, mas também saber que Deus usa pessoas que estão geralmente ao nosso lado. Continuando a nossa leitura, eu vou aqui do versículo 4 ao 6. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade dele. Jesus reconhece a incredulidade do povo, mas aqui eu tenho um detalhe, que a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Vamos entender, esse não pôde, não é que ele não poderia. Jesus pode tudo. Mas ele decidiu não fazer. Por que ele decidiria isso, se ele fez tantos milagres em tantos lugares? O povo não tinha fé. O povo não acreditava que ele era o Cristo. E o grande perigo de vermos coisas maravilhosas acontecendo, se nós não tivermos fé, é que nós não vamos entender a origem de onde veio a bênção. Eles não acreditariam que veio de Deus, do Deus Altíssimo, porque foi o filho do carpinteiro que fez. Poderia julgar para qualquer um que ele acreditasse, qualquer Deus que eles acreditassem, e não o verdadeiro Deus Altíssimo. Por isso, eles ficariam mais confusos ainda se Deus fizesse alguma coisa. E ele decidiu não fazer. Não existe nenhum relato
na Bíblia de que Jesus tenha voltado a Nazaré para ensiná-los novamente. Eles perderam uma grande oportunidade de transformar as suas vidas. A segunda vez perderam essa oportunidade. Muitas vezes, nós, na atualidade, agimos como esse povo de Nazaré. Quando a verdade, quando a palavra de Deus chega até nós, por motivos diversos, decidimos que ainda não é a hora de nos entregarmos totalmente a uma vida que agrade a Deus. Pensamos em fazer isso um pouquinho mais para frente, depois que eu me formar, aí eu vou para a igreja. Depois que eu me casar, eu, minha esposa, meus filhos, estaremos na igreja, mas por enquanto não dá. Depois que eu me estabelecer financeiramente, depois que eu fizer as viagens que eu pretendo fazer, que eu conhecer a Europa, depois eu vou me entregar a Cristo. Eu queria dizer uma coisa. O tempo de Deus é eterno. O nosso não. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a 1 minuto. Nós não sabemos se teremos oportunidade de aceitar a salvação, aquilo que Deus nos dá pela sua graça e misericórdia. Muita gente anda perdendo isso. E talvez essa oportunidade não apareça nunca mais nas nossas vidas. Pense bem nisso, gente. É algo muito sério. Continuando a nossa leitura, Marcos 6, de 7 a 12 agora. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-lo, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. A repetição aqui não é à toa, a repetição é para que cada versículo entre na nossa cabeça e a gente entender o que estava acontecendo naquele momento. Esses acontecimentos lá de Nazaré, toda a rejeição que foi feita, não abateram Jesus. Não fez ele mudar o foco da missão que o Pai deu a ele. E ele continuou saindo, levar as boas novas para todo mundo que ele encontrava por onde passava. E aqui vem algo muito interessante. Ele comissionou os seus discípulos, dando a eles autoridade vinda do Pai, para fazer o mesmo que ele. E ordenou-lhes para não levarem nada, além de suas roupas e sandálias, nem dinheiro, nem comida. Por quê? Para que eles não se firmassem na provisão, não se firmassem em ter o pão. Lembra do pessoal no deserto que recebeu o maná? Era para cada um pegar o seu e não guardar para outro dia, que no outro dia ele estragava. Então, eles não tinham que se firmar na provisão, mas no provedor, aquele que nos sustenta, aquele que nos abastece. Isso é viver na dependência de Deus. Isso que ele quis que aqueles homens fizessem. Entender que é Deus que cuida, é Deus que provê em todos os campos da nossa vida. E este é um desafio para o homem moderno. O homem de hoje, detentor de altas tecnologias, de grande poder econômico, de grande sabedoria, ele não consegue entender que ele tem que viver na dependência de Deus. Que tudo isso que ele tem, se for de maneira honesta, foi Deus que lhe deu. Mas ele não consegue colocar isso nas mãos de Deus. Ele segura, o homem de hoje segura isso para si. E confiar em nosso poder, nossas posses, é bobagem, é um ato tolo que vai levar a gente para a ruína.
Eu sei, pastor Wagner sabe o que é viver na dependência de Deus. Sem hoje a gente saber o que acontecerá amanhã, mas Deus provê. Não provê, pastor? Com certeza provê. E é isso que Deus quis que os seus discípulos fizessem. E é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós vivamos na dependência exclusiva de Deus. E ele também disse que cada lugar que os acolhessem e lhes desse ouvidos, ali permanecesse e falasse do Evangelho, espalhasse as boas novas. Porque quando a pessoa se interessa, quando a pessoa quer ouvir de Deus, é uma grande alegria poder falar de Deus para essas pessoas. E ali, com certeza, serão colhidos frutos. Mas aqueles que rejeitassem a mensagem, veja bem, não era o que rejeitasse o mensageiro, o que rejeitasse a mensagem, que aí sim o mensageiro deveria sair daquele lugar para não se contaminar com o mal daquele povo. Quem não quer ouvir a palavra de Deus, não adianta forçar. Deus não arromba a porta. Jesus, ele bate. E não tem maçaneta pelo lado de fora do nosso coração, não. É por dentro. E ele bate, a porta só vai abrir para ele entrar se nós abrirmos. Então, se alguém não está disposto a ouvir a palavra de Deus, não insista naquele momento. Ore pela pessoa. Talvez chegue o momento correto de que essa pessoa mesmo procure entender um pouco mais da palavra de Deus, porque ela nunca volta vazia. Jesus também nos comissiona. Nós somos comissionados, como aqueles discípulos, para falar do amor de Deus, para falar da salvação, para falar das bênçãos que nós recebemos, da graça, da misericórdia dele nas nossas vidas. E falar para quem? Para todo mundo que você tiver oportunidade. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu vizinho, no seu bairro, fora do Brasil. Hoje nós temos a internet para ser usada da melhor forma possível. Tem alguma pessoa que mora fora do país? Mande um áudio orando por essa pessoa. Principalmente se ela não for cristã. Ela está longe da sua pátria, longe da sua família. Ela vai receber essa oração, vai trazer alento ao seu coração. Provavelmente isso vai trazer um benefício muito grande. Mas a gente tem que falar. A gente não pode simplesmente vir à igreja, sentar, orar, ouvir a palavra de Deus, dizer que bênção que foi, maravilha, e ir para casa e acabou. Como diz o pastor Neto, o pastor Wagner, o culto não termina. Ele continua. Mas depende de nós. Nós é que devemos estar levando essa palavra de Deus. Um detalhe, tá? Ele nos chama para falar do verdadeiro evangelho. Hoje tem muito evangelho reformado, adaptado ao novo mundo. Não. O evangelho é esse. Está aqui na Bíblia, a Bíblia que já foi escrita e traduzida, não as Bíblias que querem hoje fazer Bíblias renovadas. Essa é a palavra. É com esta que nós temos que deitar, levantar, caminhar. Esta palavra. E é a que devemos falar para todos. Nós temos que seguir o ID que foi dado a esses discípulos lá e vem sendo dado através da igreja com todo o amor possível. Mas nós temos que pedir que Deus, através do seu amor, nos incomode, nos tire da nossa zona de conforto para podermos falar para as pessoas, para poder sair de casa. Quando marcamos aqui, às vezes aos sábados, uma ação evangelística, venham entregar um folhetinho. Às vezes você não precisa falar nada, você só entrega. Você é tímido? Entrega. Mas vai com alguém do seu lado que é mais cara de pau, né? Essa pessoa vai falar. E é isso que a gente precisa fazer. Sair ali do nosso mundinho para que cada vez mais as pessoas ouçam falar de Cristo. A Bíblia diz: Jesus vai voltar quando todos os povos forem alcançados.
O que nós estamos fazendo para isso? Estamos realmente indo? Estamos realmente buscando esses povos? Nós temos que buscar fronteiras desconhecidas. Nós temos missionários que estão indo para fora, mas nós temos fronteira desconhecida do outro lado da rua. Às vezes, no seu prédio, no mesmo andar, você conhece todo mundo que mora no seu prédio? Seu vizinho do lado, conhecer mesmo? Ou fala bom dia? Nós precisamos ter um pouco mais de ousadia, de falar um pouquinho mais para essas pessoas. Veja bem, estou dizendo nós, eu estou me colocando nessa situação também. Precisamos entender que o amor de Cristo é que vai nos levar a compartilhar de todas as bênçãos e graças que temos recebido. Cada dia eu me admiro mais das coisas que Deus faz, da transformação que Ele fez em minha vida, na vida da minha família, e continua fazendo. Eu vejo essa igreja que Deus tem sustentado, Deus tem abençoado com essa visão missionária. Isso alegra muito meu coração. Tenho certeza que alegra o coração de Deus também. Então nós temos que continuar e partir para cima mesmo, falar do amor de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos aqui. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos incomode, que o Senhor realmente nos faça sair do nosso lugar, que nós possamos ir até onde não conseguimos por nossas forças, mas que o Senhor nos leve, que o Senhor nos mostre e nos capacite, Deus amado, a cada vez mais falar de Ti. Assim como Jesus ordenou os 12 discípulos a falar ali naquela região, também, Senhor, nos ordene, nos mande, nos comissione. Eu oro agradecido no nome de Jesus por tudo que o Senhor já tem feito e ainda há de fazer. Amém.